Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar a etapa 3, né, do relatório de estágio, lá do curso técnico em hospedagem, da EB Maria Rita Flor, de Bombinhas, né? Eu deveria ter postado esse vídeo na quarta-feira, hoje é sexta, estou um pouquinho atrasado, mas é porque em função do feriado, a gente ficou com tudo um pouco atrasado, né? Não tivemos aula na semana passada, na quinta e na sexta, não tivemos aula nessa segunda, então, nós estávamos correndo atrás de corrigir, estamos corrigindo as etapas um e 2 de todo mundo, né? E aí, em função disso, acabou passando e eu acabei não gravando esse vídeo. Na quarta, nós estivemos presentes na sala de aula e explicamos essa etapa na sala de aula no dia 23, né? Então, acredito que vocês já devam estar cientes da etapa que tem que fazer, mas a gente falou que ia continuar fazendo o videozinho mesmo que as visualizações estejam diminuindo, né? Porque vocês vão pegando o jeito. A gente falou que ia fazer do mesmo jeito, então estou aqui para fazer essa gravação para vocês, tá bom? Já vou compartilhar aqui a tela. Vocês vão ver que se trata da etapa da comunicação interna e externa da pousada, né? Ou do restaurante, ou da Secretaria de Turismo, onde quer que você tenha feito aí o seu estágio, certo? E aí, nós explicamos que essa é a primeira etapa, então, que vai ter dois subitens, né? O 3.1 e o 3.2. E, sendo assim, esses subitens você pode continuar na mesma página. Acabou o 3.1, pula uma linha, coloca o 3.2 e continua normalmente, tá? Só quando você muda de capítulo é que você tem uma página nova, certo? Se você quiser fazer uma introdução ali antes do 3.1, explicando que a comunicação é uma coisa muito importante, né? É uma ferramenta muito importante das empresas, pois sem ela, todo o resultado do empreendimento fica prejudicado, etc. E tal. Se você quiser fazer um parágrafo ali antes de começar o 3.1, para aquele título não ficar sozinho, você pode, tá? Mas se preferir ir direto para a comunicação interna, já coloca ali o item e vamos começar a fazer. Não se esqueçam, pessoal, que vocês precisam fazer uma redação. Uma redação, você não consegue, já logo no primeiro parágrafo, você já não consegue começar assim, a comunicação da empresa é boa. Você tem que começar fazendo uma introdução do assunto, né? Começar fazendo uma elaboração. Não esqueça, né, de começar fazendo essa introduçãozinha. E da mesma forma lá no final, quando termina de explicar a última coisa que vocês querem, vocês param o texto. Parece assim que alguém chamou, que a mãe chamou, e vocês pararam o texto no meio do caminho e não foram até o final, né? Precisa fazer um fechamento, uma conclusão, um encerramento do texto, né? Então, aqui, ó, você vai começar a falar sobre a comunicação interna da empresa, explica para a gente, né? Até pegando um gancho com a etapa anterior, que era a arquitetura, você pode falar, começar fazendo um gancho disso. Então, assim, por exemplo, se a sua empresa eram vários blocos, você pode começar essa etapa dizendo assim: olha, como dito na etapa anterior, a empresa possui vários blocos de apartamentos e tal, portanto, a comunicação interna ela fica um pouco mais complicada, né? Ou então o contrário. Você pode começar dizendo assim, como o empreendimento é pequeno e é apenas um único bloco, a comunicação interna é bem facilitada, não sendo necessários grandes aparelhos de comunicação, etc, etc, etc. Enfim, você tem que ter um comecinho ali que introduza o assunto, entendeu? Até você começar a falar dos tópicos propriamente ditos, né? Aqui na comunicação interna, a gente quer que você diga o seguinte, ó. Quando tem que falar um funcionário com o outro, como é que é feito isso? É só falado, é só feita a comunicação verbal, é só feito por meio de recados, é só feito pelo WhatsApp? Existe uma padronização disso? Como é que é feito, né? Por exemplo, aqui no escritório, hoje eu estou gravando aqui no escritório. Quando eu preciso me comunicar com um dos supermercados que a gente defende, eu envio um e-mail solicitando, olha, solicito documentos do fulano de tal. E isso fica registrado na caixa de e-mail, na minha e na do mercado, né? Porque se eles demorarem para responder, depois eu posso provar, olha,
eu fiz esse pedido no dia tal, vocês me demoraram 4, 5 dias para responder, isso me prejudicou assim, assim, assado e tal. Eu tenho uma comprovação, né? Agora, muitas vezes a gente fala alguma coisa rapidinha pelo WhatsApp e aí aquilo ali acaba passando, né? Então a gente quer saber isso. Quais são os meios de comunicação que a empresa tinha, né? Tem grupo de WhatsApp, telefone celular, walkie-talkie, existe ainda aquele livrinho, o famoso livrinho de anotações, de recados que as recepções de hotéis costumavam ter, né? Como é que funciona? Num restaurante, adapta, né? Mas vale a mesma coisa. Tem comanda digital, a comanda no papel, não tem comanda, chega na boca lá da cozinha e grita. Como é que funciona essa comunicação, né? Ela é formal, ela é informal, ela existe um padrão? Como é que isso funciona, né? E a comunicação entre os setores? É informatizado? É com papelzinho? O Luiz deu o exemplo, né, da Secretaria de Turismo. Quando precisa fazer, por exemplo, a Secretaria de Turismo quer fazer um comunicado, um pedido para a Secretaria de Cultura. Eles precisam fazer uma comunicação interna, por escrito, senhor fulano de tal, encaminha, né, explica direitinho o que você está pedindo, essa coisa toda. E aí vai lá, protocola na outra secretaria e aguarda chegar a resposta, né? Eu imagino que na pousada ou no restaurante é muito mais simplificado, mas a gente quer saber, às vezes tem que, por exemplo, para passar para o setor de compras da pousada, às vezes tem que fazer lá um hallzinho, né? Quando é a pessoa da lavanderia, quando vai passar para a recepção, por exemplo, todas as peças de roupa que estão sendo encaminhadas para a lavanderia, normalmente tem um papel, uma fichinha que se preenche, né? Enfim, tem algumas comunicações ali que são um pouco mais formais e outras são mais informais. A gente quer saber isso, mas quer que vocês detalhem. Não adianta você falar assim, a comunicação era informal. Tá, era informal como? Era informal de que jeito? A gente quer que você explique, que você elabore a sua resposta, certo? E aí você vai explicar para a gente, então, como é que funcionava toda essa parte da comunicação interna da empresa, certo? Existem ruídos, isso aqui é muito importante, galera. Isso aqui é o detalhe que eu falei para vocês, pode inclusive virar tema de TCC, né? Existem ruídos na comunicação que prejudicam o trabalho? Saía pedido errado lá da cozinha? Se saía, é porque tem erro na comunicação, né? Você pedia 2 Coca-Colas, 2 copos com limão e gelo, vinha 2 Coca-Colas e um copo com limão e gelo e o outro sem. Isso é ruído de comunicação, né? Quando você ia lá na Secretaria de Turismo, pedia um equipamento, ou sei lá, pedia um folder, pedia alguma coisa para os outros setores e aquilo não vinha, isso é um ruído de comunicação. Alguém ficava esquecido lá no Morro do Macaco e o pessoal não ia buscar, isso é um ruído de comunicação, né? Então, assim, tudo que prejudica a comunicação, tudo que atrapalha a comunicação é o que a gente chama de ruído de comunicação, né? E isso normalmente vai impactar no serviço, de alguma forma, tá? Então a gente quer saber isso. Existiam ruídos na comunicação na empresa onde você fez o estágio, e quando esses ruídos aconteciam, como é que era resolvido? Né? Procurava-se mudar o formato ou um xingava o outro e continuava do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas falhas, né? Isso também é uma coisa que a gente precisa começar a identificar, certo? Isso tudo em relação à comunicação interna, ou seja, entre os funcionários, entre os patrões e os funcionários, entre os funcionários, entre uma empresa terceirizada e os funcionários, isso é comunicação interna, tá? Agora, a comunicação externa é aquela comunicação que é feita com os clientes, certo? Então, a gente também quer que você faça daí um outro tópico, um outro texto, certo? Que você vai fazer uma análise, então, da comunicação externa, né? Eu sei que vocês já falaram que na etapa da apresentação, se a empresa tem Booking, Trivago, Airbnb, se está no Instagram, se está no Facebook, isso você já falou. Mas a gente quer que você analise aqui agora. Lá em cima você só citou. A empresa tem Airbnb, Trivago, Booking e está no Instagram. Colocou lá os arrobas, né?
Beleza, isso é citar. Agora, a gente quer que você analise. Então, assim, a empresa está no Instagram. Perfeito. Quantos seguidores ela tem? Quantas pessoas ela segue? Né? Ela posta informações nesse Instagram de quanto em quanto tempo? Semanalmente? Mensalmente? Uma vez a cada 6 meses? Né? Quando posta alguma coisa e há comentários embaixo, há uma resposta? Há um setor específico para cuidar dessas coisas? Ou é o dono que faz na hora que ele tem paciência? Percebe que é uma análise, é todo um estudo? Não é simplesmente dar uma resposta ali de uma linha e, pronto, cumpri a etapa. Né? É uma análise disso, certo? No Booking, isso é feito, é atualizado, é modificado? Quando reserva, como é que faz a baixa? Existe um motorzinho, né? O Jean, quando dava aula para vocês, ele adorava falar desse motorzinho, que é uma coisa meio automática, que já faz quando você reserva num, dá baixa no outro e tal. Isso existe, é uma empresa contratada terceirizada que faz isso. A gente quer saber com a maior quantidade de detalhes possível, certo? Sobre a periodicidade, sobre quais são as empresas utilizadas, sobre o conteúdo, quem produz o conteúdo, né? São videozinhos que o proprietário faz, grava lá, pega o celular, sai gravando e tal. Não, a gente só reposta coisas que os próprios hóspedes postam. O pessoal que vai lá no restaurante, que come no restaurante, posta alguma coisa, a gente reposta, né? É isso que a gente quer saber, como é que é feita essa interação, né? E aí depois elogia, agradece, não agradece. Tem alguma rede social que a empresa não trabalha e que você acha importante trabalhar? E aqui, lembre-se que não é do teu ponto de vista assim, como usuário, né? Mas é do teu ponto de vista como profissional. Então assim, professor, eu adoro o TikTok, eu acho que eles deviam estar no TikTok, eles não estão. Tudo bem, mas é uma pousada para terceira idade. Precisa estar no TikTok? Entende? Então, é esse tipo de análise que você precisa fazer, né? É, não, professor, olha, é um restaurante que é todo moderninho, que é todo atualizado, todo não sei o quê, e não está no TikTok. Então tá. Então é uma coisa que a gente pode avaliar com mais qualidade, né? Agora, essa verificação, ela precisa ser feita por vocês, certo? Existe site próprio. Esse site próprio é aquele que tem um endereço próprio, né? www.pousadafulaninhodetal.com.br. Existe site próprio da empresa? Professor, existe, mas ele foi feito lá em 2010 e ninguém nunca mais mexeu nele. Então, tá, então coloca lá que o site está desatualizado, o site não tem manutenção, né? A última tarifa que tem lá é do verão de 2015. Então, posta lá, olha, tinha site próprio, foi feito site próprio, mas ninguém cuida dele, né? Porque hoje em dia o site acabou ficando em segundo plano, né? Hoje em dia, muitas vezes, são as plataformas digitais ali que as pessoas se concentram mais e tal. Mas tem empresa que ainda permanece com o site próprio bem ativo, faz reservas por ele, tem lá um sistema bem informatizado, bem legal. Então, a gente quer saber também desses detalhes, certo? Sobre as imagens, o Luiz colocou aqui um item que é muito importante. Tinha uma empresa aí de bombinhas que tinha uma foto de uma pousada que parecia que a empresa era de frente para o mar. E quando a pessoa chegava na pousada, ela via que não era de frente para o mar, ficava na segunda quadra lá para trás. Era uma montagem que tinham feito, né? Então aquilo é uma propaganda enganosa, aquilo parece uma coisa e é outra, né? Tem empresa que você tira umas fotos do quarto que parece que o quarto tem 100 metros quadrados. Você chega lá no quarto, ele tem 10. Isso é uma propaganda enganosa, né? Então, esse tipo de análise também é importante que vocês façam, né? E tem empresa que é o contrário, tem empresa que tira umas fotos tão ruinzinhas que faz um desserviço, né? Porque a gente acha que a empresa é pior do que é. Quando chega lá e fala, nossa senhora, se eu tivesse visto que era assim, eu tinha indicado para outras pessoas e tal, e não indiquei porque fiquei com medo, tá? Então, esse tipo de análise também é importante. Aí, no final, você vai fazer uma conclusão sobre isso. Ou seja, analisando então essas comunicações interna e externa, tem sugestões a serem feitas? Tem melhorias a serem feitas? Ou então, puxa vida, são comunicações interna e externa feitas de forma muito eficiente, funcionam muito bem, podem inclusive servir de modelo para outras empresas. Então, esse tipo de análise
é o que você vai fazer no fechamento, na conclusão do texto. Tá bom? A gente espera que vocês continuem fazendo as etapas em dia. Grande parte, a maioria da turma está com a tarefa em dia, então isso é muito bom, a gente quer dar os parabéns a vocês, né? E quer que vocês permaneçam assim. A próxima etapa é para entregar na quarta-feira que vem, certo? Véspera do feriado, né? E aí a gente com certeza vai conversando depois sobre as próximas, tá bom? Dúvidas, nos procurem. Segunda-feira à noite eu já vou estar lá na escola. Se vocês quiserem ficar, eu vou ficar de tarde, de noite, na segunda-feira e na quarta-feira pela manhã, tá? O Luiz provavelmente na semana que vem estará na segunda-feira de manhã, na quarta-feira de manhã, e ele tinha falado de ir na quarta-feira à noite. A gente confirma durante a semana, mas a princípio ele vai estar também na quarta-feira à noite, tá? Dúvidas vocês nos procurem. Um abraço, galera. Boa semana.